Deusas! Bem-vindas ao episódio 3 dessa breve série chamada Entre Temporadas. Cara, eu tô tão feliz de estar fazendo essa série pra vocês, porque às vezes a gente tá no meio da série, fala, ai, tem que gravar o vídeo tal, gravar o vídeo tal, e às vezes eu paro e penso, cara, tá acontecendo, faz tantas semanas que eu tô planejando isso. Sabe aquele momento que a gente tem que parar um pouquinho e conectar com o presente? Tipo, cara, você tem noção? Você tá gravando mais um vídeo dessa série que você planejou por tantas semanas, você tava tão animada pra contar essas novidades. Tipo assim, ai meu Deus, sério. Eu tô muito grata ao longo de todo esse processo, sabe? Foi tão gratificante pra mim estar entendendo cada vez mais o lugar do podcast na minha vida, entendendo cada vez mais o trabalho que eu vim exercer nesse mundo, entender cada vez mais como eu posso ajudar as pessoas através desse vídeo, como que eu posso fazer algo que impacte sua vida e mude algo positivamente. Eu tô tão grata por todas as pecinhas do quebra-cabeça estarem se encaixando, sabe? Nem tinha planejado começar o vídeo falando isso, mas me veio. Enfim, esse é o episódio 3. Como que está sendo até agora esse processo? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, nós estamos fazendo essa breve série chamada... Eu sempre falo nós, né, gente? Eu percebi isso também editando um Reels. Eu sempre falo nós porque, pra mim, um projeto, ele sempre envolve várias pessoas. Mas a real é que, tipo, hoje, assim, o podcast é meio que só eu. Mas eu sempre falo nós, porque pra mim é, não sei, cada pessoa que já passou por aqui, editou, ou a pessoa que tá agora fazendo a identidade visual, pra mim, tudo isso compõe um time, sabe? Eu sempre falo nós. Às vezes eu fico pensando, cara, não fazia sentido falar nós, eu posso falar eu. Anyway, vou falar o que me vier na telha. Então, tá acontecendo um processo todo de reformulação da marca. O podcast tá passando por uma grande transformação. Essa série chama Entre Temporadas porque ela tá acontecendo depois que a temporada 1 já acabou, só que antes da temporada 2 chegar, porque a temporada 2 vai vir com muitas mudanças. Vai mudar as cores, vai mudar o logo, vai mudar a identidade visual, vai mudar o nome do podcast. Então, tudo vai mudar e essa série tá sendo pra contar o porquê que tá acontecendo essa grande transformação. Então, no episódio 1 eu contei por que que o nome antigo, Os Negócios Dela, não tava mais ressoando comigo e eu decidi mudar. O episódio 2 eu contei de uma fase da minha vida que eu tava com várias áreas com problemas, assim. Eu tava com questões na área profissional, na área amorosa, na área de saúde, nananã, e como esse momento culminou num processo muito importante que ele viria a reverberar por muito tempo na minha vida depois disso, que foi um momento de tomada de decisão. Um basta de eu não aceito mais a vida do jeito que tá, tudo muito morno, nota 6, sendo que eu sei que eu vim aqui pra ver uma nota 10, eu mereço uma nota 10. E foi um momento de decisão interna muito forte no momento de meditação que culminou em o universo me mandar uma resposta. Porque quando a gente pede um negócio, igual eu expliquei no episódio passado, com todas as células do nosso corpo, a gente realmente toma a decisão, o universo simplesmente responde a isso, né? Não tem outra opção. Então, a resposta que naquele momento que eu precisava foi uma ferramenta energética que eu contei no finalzinho do episódio passado, que se chama Mandala Energética. Hoje eu quero contar um pouquinho mais sobre essa ferramenta e principalmente, qual foi a sequência de mudanças que aconteceu na minha vida depois que eu fiz esse processo. Uma coisa que eu tô sentindo de falar antes, gente, é o seguinte. Apesar de que no vídeo eu vou compartilhar sobre especificamente essa ferramenta que chegou pra mim, chamada Mandala Energética, esse vídeo não é sobre a mandala, entende? Não é sobre eu falar pra você, nossa, como essa ferramenta foi muito transformadora na minha vida, eu tenho certeza que ela também é a resposta que você tá procurando. Não necessariamente. O que é muito claro pra mim é que cada pessoa tá numa jornada. Cada pessoa tem uma questão interna que ela precisa trabalhar. Cada pessoa está numa fase do negócio diferente. Então, a resposta para o que ela precisa vai ser algo diferente. O que eu quero incentivar vocês aqui ao contar a minha história de qual foi a ferramenta para mim é que vocês percebam como se abrir para a resposta que vocês precisam. A ferramenta que vai chegar para vocês como consequência desse processo de tomada de decisão, entendeu? Então é menos sobre. Eu vou contar sobre a mandala porque eu sei que gera curiosidade. Tipo, nossa, Paty, você falou que foi tão transformador. Divide isso comigo, né? Porque eu sei que ao compartilhar isso, algumas pessoas vão clicar e falar: Paty, era isso que eu tava precisando. A resposta que eu tava precisando, você me deu através desse vídeo. Era essa mandala, eu vou fazer. Então, para algumas pessoas, sim, vai ser essa ferramenta. Por isso que eu fico feliz em compartilhar. Só que para outras pessoas não vai ser a mandala, talvez não tenha nada a ver com a mandala, mas é sobre a gente se abrir para esse processo de receber essa resposta, porque o universo vai mandar. A gente tem que estar aberto para entender os sinais, tá? Então,
Como que funciona essa ferramenta específica que eu fiz? Como eu comentei também no episódio anterior, eu gosto de me referir como mandala energética, mas eu percebi que tem alguns profissionais que chamam de mandala dos dragões ou mandala terapêutica, e eu não sei se todos os profissionais têm a mesma metodologia. Eu vou contar da que eu fiz, mas eu não sei se. Eu acredito que de um terapeuta para outro pode ter uma certa variação, sabe? Porque eu sinto que esses terapeutas holísticos, muitas vezes eles passaram por muitos estudos na vida deles, então eles estudaram coisas diferentes, métodos diferentes, e quando eles vão fazer o próprio método, eles fazem uma junção de tudo que eles aprenderam. Então, parece que mesmo que seja uma mesma ferramenta, ela nunca é exatamente igual se você fizer com profissionais diferentes. Então, pode ser que mude de um profissional para o outro, tá? Mas eu fiz com uma moça de Jundiaí. Então, o legal de começar falando é que é uma ferramenta que dá para fazer online ou presencial. Como essa moça era de Jundiaí, eu sou de Campinas, eu falei, cara, eu prefiro fazer online. Até porque eu sabia que o momento pós, eu ia precisar de muito acolhimento. Eu não tava me imaginando indo até outra cidade e o momento logo depois da sessão ser, tipo, eu voltando no carro por 40 minutos, ou sei lá quanto tempo eu ia até Jundiaí, até eu chegar na minha casa. Eu não sei, pra mim fazia mais sentido o conforto do meu lar. Então, como tinha essa possibilidade, e eu me certifiquei com ela, falei, tem diferença no resultado, né, do que eu tô fazendo. Se eu tiver no presencial online, porque se ela falar é mais eficaz, se você tiver no presencial, eu vou no presencial. Mas ela falou, Paty, não, é a mesma coisa. Trabalho energético não tem a ver com isso, não tem a ver com ser presencial ou não. Falei, então, beleza, eu vou fazer online. Como que funciona? Você leva inicialmente uma intenção, algo que você quer trabalhar com essa mandala, ou algo que você deseja ter respostas. Eu, pessoalmente, não levei um tema só, eu levei mais de um. Como eu comentei, tinha várias áreas da minha vida que estavam meio instáveis, então eu levei mais de uma coisa que eu queria trabalhar. Mas eu, pessoalmente, acho legal você ter pelo menos um ponto que é mais importante. Tipo assim, cara, o principal pra mim é esse, mas eu também gostaria de respostas nesses outros sentidos. Só pra não ficar também muito ampla a sessão, sabe? Outra coisa que eu acho interessante é que esses profissionais, eu senti também isso quando eu fiz constelação, e era outra pessoa, outra ocasião, outro trabalho, mas eu senti a mesma coisa, que era assim, eles pedem pra você não explicar muito. Eles pedem, porque eu acho que você entende muito mais o quanto esse trabalho é sensacional quando você não explicou muita coisa, você não deu muita informação e tudo que ele vai falando pra você é extremamente alinhado com o que tava se passando dentro da sua cabeça, sendo que o profissional não sabia, você não compartilhou. Eu acho que a maior chance da gente é como se fosse uma coisa a mais que prova a eficiência desse trabalho. O quanto ele é de verdade, sabe? Se você fala muita coisa, pode ser tipo, mas ela só tá falando que na carta X ali na mandala apareceu isso porque eu tinha falado no começo da sessão. Pode dar essa sensação. Então eles pedem pra você nem expor muito. Você tem que falar o mínimo pro profissional conseguir guiar a sessão, pra ele saber do que ele tá falando, né? Mas eles pedem pra não expor muito. Então foi isso. Eu levei como questão principal a do negócio, né? Então, eu tava eu já tinha criado, eu tinha tido a ideia da Memorar em 2019. Já era 2021, eu não tinha conseguido lançar o meu negócio ainda. Eu sentia que tinha algo me travando, que ia muito além da parte operacional e tudo mais do mundo 3D. Eu sentia que era uma coisa muito mais interna, assim, que estava me travando. Eu levei essa questão como principal e levei algumas outras secundárias, como relacionamento amoroso e tudo mais. Como que funciona? Ela abre, a mandala, ela é literalmente um desenho de uma mandala. Ela abre, eu não sei qual material que é feito, eu acho que é tipo um tecido grosso, assim, não sei muito o material que é feito, ou se é plastificado. Ela abre uma mandala na mesa dela. Como eu tava no online, eu não conseguia ver muito, porque a câmera tá virada pro rosto dela, mas ela me mandou foto no final, assim, da mandala, com todas as cartas já postas. Quando, muitos anos depois, eu fui fazer a mandala de novo com outra profissional e eu fiz presencial. Aí, nesse caso, eu tava vendo a mandala, então eu tenho a clareza de como ela é, mas no online não dava pra ver tanto assim, mas ela ia me explicando, sabe? Então, é um desenho realmente de uma mandala que você fica no centro e ao redor são como se fossem várias áreas da sua vida. Então, ela vai usando várias ferramentas ao longo do percorrer da mandala. Ela usa o pêndulo da radiestesia, por exemplo. Dependendo da situação que surge, ela pode puxar, por exemplo, uma ferramenta de constelação ou alguma coisa assim. Mas isso, de novo, depende da pessoa que está fazendo, depende do que você precisa naquele momento, depende do profissional, então depende de muitas coisas. Basicamente, ela vai acessando uma por uma das áreas da vida,
Primeiro, ela começou comigo um processo de limpeza. Então, quando ela adentrava uma área, ela fazia um processo de limpeza com radiestesia. Então, era um processo que não era falado, eu tinha que fechar os olhos e ela ia fazendo essa limpeza. E às vezes ia vindo umas situações pra ela, tipo, você passou por tal situação? Porque eu tô sentindo essa energia no seu campo. Você passou por tal situação? E era muito interessante como tinha relação. Então, ela fazia a limpeza inicialmente. E depois iam chegando as cartas que ela ia colocando em cima dessa mandala. Então, em cada área da vida, eu acho que tinha umas 3, 4 cartas que iam chegando, e a cada carta é como se você fosse aprofundando. Então você começa num nível mais superficial, e a cada carta que ia aparecendo, ela ia aprofundando, assim, em níveis mais profundos, sabe? Então ela vai fazendo isso com todas as áreas da vida, até chegar na área central, que é você. E no fim, quando acaba a mandala, ela também pode sugerir uma algo que te apoie na continuação desse trabalho. Então, por exemplo, para mim deu a questão da aromaterapia. Nas 2 vezes que eu fiz, caiu a questão da aromaterapia. E realmente, pra mim, é uma questão. Meu corpo sempre pede, sabe? Que eu spraye alguma coisa, ou que eu use um óleo essencial. Realmente, o meu corpo pede isso. Então, ele sempre vai. Tem muitas formas, não tem só aromaterapia. Na mandala tá desenhadas várias opções, e é com o pêndulo que ela pede informação, tipo, o que essa pessoa precisa agora. E o pêndulo vai dando todas as informações, tipo, é aromaterapia. Tá, então de quanto em quanto tempo? Quais ervas? Quais não sei o quê? Tipo, é muito legal. Então, ela dá umas dicas no que fazer no pós também. Inclusive, uma coisa que eu sinto que isso em várias terapias alternativas que eu já fiz, eles pedem muito pra quando acaba o processo você tomar muita água. Eu já perguntei mais de uma vez para os profissionais o que isso significa. Elas dão uma resposta meio breve, mas o que eu entendi é que a água ajuda a integrar essas informações no corpo. Como 90 e tantos por cento do nosso corpo é água, essas informações, primeiro, elas estão no campo energético, né? Porque nosso corpo é matéria e energia. Então, ele tá no campo energético. É como se, ao tomar água, você conseguisse integrar isso no corpo físico. Não sei se eu entendi muito bem, mas foi isso que eu entendi das vezes que eu perguntei pros profissionais. Então, eu percebo que é recorrente eles pedirem pra tomar água. E tô pensando se tem mais uma coisa pra falar da sessão, porque eu quero entrar no pós. Eu acho que é isso. Pra mim foi muito forte todas as informações que foram vindo. Tanto que eu não sinto muito de compartilhar especificamente as informações que chegaram pra mim, mas foram informações muito profundas, assim, até de gerações anteriores ou vidas anteriores. Então, foi realmente muito profundo e muito especial. Eu me senti muito honrada de ter podido entrar em contato com esse trabalho, sabe? Com as informações que chegaram pra mim. E é muito interessante que, independente do tema que você leva para um trabalho energético, sempre acaba caindo em outras áreas da vida, porque todas as áreas da vida estão interligadas. Então, você começa pedindo orientação numa coisa, acaba impactando outra, assim, tudo tá muito interligado. Então, foi muito especial. E eu sinto também que com esses trabalhos energéticos, a primeira vez que a gente faz é sempre mais intenso, porque a gente tem mais coisa pra limpar. Se você pega o mesmo trabalho e faz ele várias vezes, né, passando 6 meses, passando um ano, você refaz. Você pode ter coisas recentes, novas, que, precisa de uma limpeza, mas sempre é uma coisa mais superficial. As camadas mais profundas você já limpou, não vai voltar. Então, eu senti essa diferença. Da segunda vez que eu fiz foi muito mais leve. Essa primeira, cara, ela me baqueou mais, assim, ela foi muito intensa. Então, eu lembro que acabou a sessão, eu precisei tomar um banho. Eu tenho muito essa coisa com a água, e não só no sentido de beber água, mas tudo que envolve água, pra mim, é muito limpeza. Então, pra mim, por exemplo, chorar é um processo de limpeza. É eu pegar algo dentro e colocar pra fora e eliminar. É como se a água jogasse pra fora e elimina. A partir do momento que ela saiu de mim, não me pertence mais. Eu faço muito isso com banho também. Todos os dias o meu banho é um mini ritual, porque toda vez que eu entro debaixo do chuveiro, eu mentalizo. Eu intenciono que essa água seja uma limpeza pro meu corpo físico, uma limpeza pro meu corpo emocional e uma limpeza pro meu corpo energético. Todas as vezes eu imagino, eu fecho os olhos, assim, eu imagino a água levando como se fosse uma nuvem, assim, de coisas escuras, coisas negras, como se fosse uma fumaça, assim, que ela tá levando embora, que tá indo embora junto com a água e vai pro ralo e vai embora. E só fica. Eu intenciono que só fiquem no meu corpo e no meu campo o que eleva a minha frequência. E o que vai me aproximar da minha eu superior, que é o que vai me aproximar da vida dos sonhos que eu vim aqui pra conquistar. Então, todos os dias no meu banho eu mentalizo isso. Assim como quando eu tenho um banho de mar, um banho de cachoeira, então pra mim é uma coisa muito forte. Então não é estranho que logo depois dessa sessão o meu corpo pediu um banho. Então eu saí da sessão, tomei meu banho e, cara, eu precisava deitar.
Eu lembro que não era de noite, era tipo, eu fiz essa sessão meio que no início da tarde, assim, mas eu precisei deitar. E não era um sono igual quando você chega à noite, que você realmente precisa dormir 8 horas. Eu só precisava de um cochilo, mas o meu corpo pediu pra eu apagar, assim. Então eu fiquei bem em posição fetal. Eu sinto que quando mexe no campo energético, ele abala um pouco o campo físico, ele fica pedindo casulo, ele fica pedindo aquele momentinho, fica quietinho, abraça na coberta, abraça no travesseiro, fica quietinha, sabe? Então eu fiquei muito nesse momento. E depois disso bebi muita água e tudo mais. E o que começou a acontecer, gente? Esse tipo de trabalho energético, cada um tem a sua variação. Se eu não me engano, a mandala, ela pode continuar reverberando até 3 meses depois. 3 ou 6 meses, agora eu não vou lembrar, porque todas as informações sobre isso me foi dada em 2021 e faz muito tempo. Mas ela fica por muitos meses ressoando no seu campo, sabe? Não é um negócio, você fez hoje, vai ter o resultado amanhã, pronto, acabou, depois de 3 dias já passou o efeito. Não, fica reverberando todas as coisas que você trabalhou, que você alinhou, que você limpou. E pra mim, de fato, poucos meses depois que eu fiz, começaram grandíssimas transformações na minha vida. Cada uma foi acontecendo num período, mas assim, em, sei lá, de 1 a 3 meses depois que eu fiz essa mandala, muita coisa mudou. Eu até listei aqui pra lembrar de falar pra vocês 5 coisas enormes que mudaram na minha vida logo em seguida que eu fiz a mandala. Então, a primeira delas, que eu comentei no vídeo anterior, até não lembro se eu comentei isso no começo do vídeo, mas só reforçando, como essa série chamada Entre Temporadas é uma sequência, eu realmente recomendo que você assista na ordem os vídeos, tá? Porque muitas vezes o próximo vídeo é a continuação da história que eu contei no anterior, então você não vai entender nada se você pegar um vídeo no meio. Então, eu tô partindo do pressuposto que você assistiu o vídeo 2, porque eu tô dando continuidade a ele. Então, eu tinha falado que eu tava com as questões do meu relacionamento, né? Que eu comentei que a gente já vinha com algumas conversas e tudo mais. E realmente esse relacionamento chegou ao fim. Então, era um relacionamento de 6 anos, que por 3 a gente morava junto. Então, era uma coisa bem consolidada, bem estável. Então, mexer nisso não era igual você terminar uma coisa de uma semana, né? Era uma grande mudança na minha vida. Eu terminei esse relacionamento e foi muito especial porque foi muito leve como tudo aconteceu. Todo mundo aqui que já passou por um término de muitos anos sabe como isso, cara, mexe muito com as estruturas porque quase que sua vida já tá interconectada com a da pessoa. Não é um negócio simples. E tem tudo pra ser pesado, você concorda? Tem tudo pra ser uma carga emocional muito triste, muito pesada. E não foi, no meu caso, foi muito leve. A nossa conversa foi mútua. Inclusive, poucos dias depois que eu fiz a mandala, ele também fez. Então, eu sinto quase que os dois estavam sob essa influência, assim, da mandala. E energeticamente, tudo se alinhou da melhor forma que poderia acontecer esse término. Então, foi uma conversa mútua, ela aconteceu de forma orgânica, não foi um negócio planejado, vamos sentar aqui e conversar. Quando a gente viu, a gente já tava tendo a conversa, os dois concordando que aquela era a melhor solução, tudo foi muito amigável, toda a separação de tipo, esse imóvel, pra quem que vai, os BOs, tipo, não BOs, mas todas as questões mais burocráticas envolvendo entregar o apartamento, cara, tudo foi muito leve. Então teve essa grande mudança. A segunda é que eu saí do apartamento que eu tava morando com ele, né? Isso é um ponto importante também, porque a gente dividiu o apartamento e inicialmente eu achei que eu ia morar sozinha em seguida. Eu achei até que ele ia sair de lá, porque isso ele já tinha comentado, e talvez eu pudesse ficar com o apartamento e tal. Só que no fim eu precisei voltar a morar com os meus pais. Foi a solução mais inteligente e a solução que dava naquele momento. E inicialmente eu não fiquei feliz com isso. Eu queria morar sozinha. Só que nos 3 anos que se sucederam depois disso, que inclusive coincidiram com os 3 anos de pausa do podcast, eu entendi o porquê que eu voltei a morar com eles. Parte da minha limpeza, né, que eu pedi no meu momento de decisão e que eu atraí com a mandala, era relacionado aos meus pais. Foi a época que eu aprendi muito, muito, muito sobre energia feminina e masculina. E quando a gente quer curar coisas de energia feminina e masculina, gente, quando que começa a nossa relação com o feminino e com o masculino? Na infância, com os nossos pais. Nossos pais são as primeiras referências de energia feminina e masculina. Então eu precisava ter voltado pra limpar, ressignificar muita coisa que eu acabei fazendo depois desses 3 anos. Então, naquele momento eu não entendi isso, mas depois que passou, eu falei, ufa, entendi. Obrigado, universo, por ter tido essa oportunidade. E foi muito interessante, porque assim que eu acabei esse trabalho, eu falei, cara, meu trabalho aqui tá feito. Tudo que eu precisava realinhar relacionado à minha infância, relacionado aos meus pais, eu terminei.
foi quando, magicamente, entre aspas, deu certo esse apartamento que eu tô hoje e eu comecei a morar sozinha. Então, de novo, nada por acaso. A terceira coisa que mudou na minha vida, que eu também citei no vídeo passado, é que o meu corpo tava pedindo muito, muito, muito pra que eu parasse de tomar pílula anticoncepcional. Eu tomava há mais de 10 anos e eu finalmente parei essa pílula. Gente, eu achei que o meu corpo ia demorar pra acostumar, né? Porque a gente ouve história de muitas mulheres e pra cada corpo funciona de um jeito, mas muitas falavam tipo, cara, você tomou pílula por 10 anos, não vai ser do dia pra noite que o seu ciclo vai ficar super regulado. Pode ser que você tenha uma certa abstinência da pílula. Eu ouvi muitas coisas. Pode ser que sua pele aconteça isso, 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 o seu peso aconteça isso, isso, isso. Gente, eu fiquei tão positivamente surpresa. O meu corpo acostumou muito rápido. Dentro de pouquíssimo tempo, o meu corpo estava completamente regulado. Tipo, a menstruação estava completamente regulada, sem nada de hormônio. E eu só senti os efeitos positivos de parar a pílula. Sério, não teve nada negativo que aconteceu. Eu não quero me detalhar nisso nesse vídeo, que senão vai ficar muito longo, mas é interesse de vocês saber sobre isso? O momento de parar a pílula, os efeitos no corpo e tudo mais? Se for, me avisa nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso, porque eu acho esse assunto fascinante. Como eu disse, eu conversei muito disso com uma amiga antes de tomar a minha decisão. Então, se você sente que você também quer ouvir a minha opinião antes de talvez tomar a sua, me avisa que eu faço um vídeo sobre isso. Mas o mais importante desse item, né, que mudou na minha vida foi como eu passei a me conectar com o meu corpo de um jeito diferente. Cara, que presente na minha vida. Que presente. Eu passei a me conectar com o meu corpo de um jeito diferente e com a energia feminina. Eu não sabia o quanto eu tava precisando reconectar com essa energia. E aí tem a ver com todo o trabalho de energia feminina e masculina que eu fiz, que eu falei. E foi muito especial. E isso, eu sinto que só foi possível chegar nesse nível de profundidade de contato com a minha energia feminina porque eu consegui ouvir meu corpo, porque eu parei a pílula. Então é um negócio muito forte, mais forte do que parece, sabe? O quarto item que mudou é que meu negócio, gente, eu finalmente lancei a Memorar Joias, que fazia 2 anos que eu tava batalhando ali pra conseguir lançar. E foi muito interessante, porque lembra que eu falei, 2021 foi o ano, né? No começo do ano eu comecei o podcast, o canal, na verdade, inicialmente, os negócios dela. Fiz uns meses, pausei, senti que eu precisava pausar, porque no meio do ano teve essa grande mudança, né? Foi quando eu fiz a mandala. Tudo mudou, deu tipo 1 a 3 meses depois disso, minha vida já tava em outro lugar completamente diferente, sem meu relacionamento, morando na casa dos meus pais, e em novembro eu fiz o pré-lançamento da minha marca. Então, foi um momento muito especial pra mim, que eu sinto que foi muito além do negócio. Eu sei o trabalho interno que eu tive que fazer pra chegar até ali, então foi muito mais profundo do que dar um passo dentro do empreendedorismo, foi dar um passo dentro da minha trajetória, sabe? Da vida, dos sonhos que eu tava construindo. Esse foi um primeiro passo muito importante, então foi muito especial. E um quinto item que aconteceu, que foi também um negócio que eu não esperava, mas foi muito forte. Em decorrência do pré-lançamento, porque assim, eu chamei de pré-lançamento porque eu lancei a marca inicialmente só no Instagram. E no ano seguinte, eu ia lançar o lançamento oficial, vamos dizer assim, quando eu tivesse o e-commerce pronto, né? O que foi muito importante, gente? Esse pré-lançamento teve uma parte boa e uma parte ruim. A parte boa é que ele foi melhor do que eu esperava, no sentido de vendas e tal. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E até conversando com uma outra pessoa que era da área de joalheria, ela falou: Nossa, você vendeu muito bem e tal. Geralmente as pessoas demoram muito mais meses para conquistar essa quantidade de clientes, ainda mais se você trabalha com ouro, né? Que é uma coisa que precisa de confiança. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. Só que eu tive um grande BO com a produção, com a fábrica que eu tava trabalhando na época, que tava fazendo a produção das minhas joias. E na hora foi uma das piores coisas que aconteceu comigo. Na minha história profissional, foi uma das piores coisas que aconteceu comigo até hoje. Foi muito tenso, assim, emocionalmente mexeu muito comigo, porque foi muito estressante. Tipo, muito, muito, muito estressante. Imagina, gente, pré-lançamento, era a primeira vez que eu tinha vendas, era a primeira vez que eu tinha produtos pra entregar pros meus clientes, e a minha produção me fez passar por um shit show. Tipo assim, foi horrível. Só que depois também eu entendi. Isso foi uma limpeza, gente. Por quê? Eu tava fazendo uma limpeza energética, certo? Eu tava falando, cara, agora meu negócio vai. Então, quando a gente tá nessa frequência, todas as pessoas que não estão na mesma vibração que você, elas vão sair da sua vida. Isso aconteceu porque essa pessoa que fazia a minha produção antiga precisava sair, porque precisava entrar uma pessoa nova. Porque eu tive todos esses problemas logo que virou o ano.
e começou 2022, eu comecei o relacionamento com uma nova fábrica, que é a que tá comigo até hoje. Então ela tá comigo por anos, ela é sensacional, ela é uma pessoa incrível de trabalhar, toda a equipe dela é incrível, e eu falo: "Ah, entendi. Era mais uma limpeza que a Mandala tava proporcionando pra mim". Gente, por que que eu quis contar toda essa experiência, toda essa história? Por que que eu quis contar? Eu já fiz muitas terapias e teve muitos momentos assim de virada de chave, mas por que que eu quis contar esse inicialmente? Porque eu sinto que foi a primeira vez que eu entendi uma coisa que, inclusive, é um dos temas que eu quero falar aqui no podcast, tem a ver com a mudança de nome, tem a ver com tudo. Então, por isso que eu trouxe essa história, porque eu acho que ela é uma grande virada de chave. Você entende que quando a gente tá no nosso negócio querendo um resultado, seja ele qual for, tipo, ah, não consegui lançar ainda, daí você finalmente tira do papel e consegue lançar. Ou, cara, eu tô com um número muito baixo de seguidor no Instagram, eu preciso aumentar minha audiência. Ou, eu tô com um número baixo de vendas, eu preciso aumentar meu faturamento. Qualquer que seja o que você quer conquistar com o seu negócio, você concorda que ele está no seu mundo externo, certo? Isso é uma coisa do mundo externo. Existe uma lei universal chamada Lei da Correspondência, que ela diz que o nosso mundo externo é um reflexo do mundo interno. Então, se você tá com uma trava no seu negócio externamente, a resposta não é a que é a óbvia que normalmente a gente vai. Porque qual que é a resposta óbvia que normalmente a gente vai? A gente continua buscando resposta no externo. Então, cara, se o meu problema é no empreendedorismo, eu acho que o que eu tenho que fazer é uma solução no empreendedorismo. Então, eu vou fazer. Pensa na sua trajetória. Quando você travou, o que você foi atrás? Eu vou atrás de um curso de vendas, vou atrás de um curso de marketing digital, eu vou atrás de um. Cara, o problema é meu gerenciamento de tempo, eu vou atrás disso. Vou atrás de um curso para aprender a mexer no Notion, porque eu acho que é uma questão meio que de estratégia, talvez, ou de organização interna que não tá funcionando. A gente tenta todas essas ferramentas que são ainda assim do mundo externo. E se você testou uma ferramenta, já solucionou o seu problema e resolveu, significa que beleza, era só isso que você precisava. Agora, se você tá num ciclo infinito, que você tá testando esse monte de solução e continua travado, e não só travado do lado de fora, você sente um sentimento ruim, tipo assim, cara, não tá fluido. Eu tô sempre me sentindo mal, tô sempre sentindo que eu tô para trás, eu tô sempre sentindo que tá pouco, eu tô sempre me sentindo insuficiente, tipo, é um sentimento ruim que acompanha. É porque a solução não tá aí. Se o mundo externo é um reflexo do mundo interno, talvez a resposta que você esteja precisando é no mundo interno, cara. E qual que é o problema também dessas soluções? Geralmente elas são muito exclusivamente do universo da energia masculina. A gente sempre vai precisar do balanço da energia feminina e masculina. Qualquer excesso de um ou de outro vai dar problema. Até a Nath fala uma frase que é assim: qualquer excesso mostra uma escassez. É isso. Se tiver excesso do feminino, vai ter escassez de algo. Do que? Do masculino. E vice-versa pro outro lado. Então, o problema não é a energia masculina. O problema é quando você tá nela em excesso. Sabe o que a energia feminina, masculina em excesso te causa? Cansaço. Você fica totalmente drenada. Você compra lá um curso, você até fica empolgada no dia que você compra, porque você fala, putz, acho que isso aqui veio pra resolver minha vida. Só que em seguida, cara, você começa a ouvir aquele conteúdo, ou ele é muito chato de pôr em prática, ou tipo assim, você fica desmotivado e para de assistir o curso e você nunca conclui. Ou você, tipo, é batalhador, você fala, não, eu vou fazer esse curso, já que eu comprei, eu vou fazer, vou botar em prática. Só que na hora que você tá botando em prática, é pesado. Você fica totalmente desgastado emocionalmente. Você não faz com animação, tipo, ai, que negócio legal, ele falou pra eu fazer um stories, eu vou fazer um stories, tipo, yeah! Com aquela animação. É tipo, parece que você tá carregando um peso enquanto você faz aquilo. Você faz, mas você faz arrastada, sabe assim? Isso são exemplos de coisa que o excesso da energia masculina traz. Então, a gente não para pra pensar que muitas vezes a resposta pode estar em balancear um pouco com a energia feminina, porque o dia a dia do empreendedorismo já é muito energia masculina. A gente dá pra ser energia feminina, que a gente não aprende. Então, geralmente, a gente já tá num excesso de masculino. Aí a gente ainda busca uma solução mais masculina pra um bagulho que já tava masculino. Então, às vezes, a gente não sabe que a solução é a energia feminina, é o olhar pra dentro, é... Qual que é o pote de ouro, gente? É a gente aprender a entender que a resposta foi isso que eu aprendi nesses 3 anos. A gente não tá entendendo que muitas das vezes a resposta que a gente precisa para ter o faturamento dos nossos sonhos, para chegar no lugar que a gente quer com o nosso negócio, é aprender sobre cocriação. É aprender a ouvir sua decisão na hora que você. A ouvir a sua intuição na hora que você vai tomar uma decisão. É aprender
a fazer um processo de cura energética, porque a trava estava em outro lugar. É aprender a trabalhar de forma autêntica. Eu tenho muito para falar sobre a questão da autenticidade. Eu aprendi muito sobre isso. É a gente aprender a trabalhar alinhado com a alma. Por que é trabalhar alinhado com a alma? É leve, é fácil. Eu, inclusive, não vou me delongar nesse vídeo, mas eu tenho até uma tese que eu falo, cara, todo mundo fala a frase, empreender é difícil, empreender é difícil, empreender é difícil. Eu não acho que empreender é difícil. Eu acho que é difícil se você não tem os recursos certos. Se você ficar dando murro em ponta de faca, vai ser difícil. Se você não usa os recursos desse mundo interno, você vai continuar co-criando a mesma realidade externa, por isso que é difícil. Quando você faz uma coisa alinhado com a sua essência, com a sua alma, é o oposto de difícil, cara. É leve, é fácil, é fluido. E eu posso falar, porque eu testei os dois lados. Eu sei o que é os dois lados. Então, resumindo, assim, todo o aprendizado que eu tive, é que é muito longo, a gente vai falar muito sobre isso. Eu quis contar esse episódio porque ele foi a primeira vez que eu tive esse uou, entendi. E aí foi a partir dele que eu comecei a mergulhar nesse universo, entendeu? E o que eu entendi? Acho que se eu puder pôr numa frase, o que eu entendi nesses 3 anos é: empreender é uma jornada de cura. Vou repetir. Empreender é uma jornada de cura. Então, é a gente, sempre que a gente tiver do lado de fora do nosso negócio um contraste negativo, a gente tá tendo um resultado que a gente não queria, ele só tá nos dizendo que é porque tem uma trava interna que a gente precisa curar. É só isso que isso quer dizer. E se a gente aprende a usar, ouvir isso primeiro, né? E depois usar as ferramentas que a intuição tá mandando a gente usar pra curar isso, cada partezinha que você cura, fica leve o empreender, fica leve ter resultado, fica leve vender, fica leve atrair o público certo e assim por diante. Eu quero falar mais sobre isso no próximo episódio. Eu sabia que esse episódio ia ser um pouco mais extenso porque ele é muito importante. Foi o grande entendimento que eu tive e que levou a eu entender o que eu vou falar aqui no podcast, sabe? E tem a ver, obviamente, no reflexo do nome novo que a gente vai escolher. No episódio seguinte, eu quero explorar mais o porquê que a gente vê essas duas coisas de forma tão distintas. Empreender de um lado, energia masculina, dinheiro, jornada interna do outro, energia feminina, curas energéticas, cocriação da realidade, ouvir a nossa intuição. Por que a gente ouve isso de forma tão diferente, como se fosse água e óleo, como se elas não se misturassem? E por que eu acho que não só isso manda de mão dada, mas eles, na verdade, deveriam dar abraçadíssimos, entendeu? Então, eu volto no episódio de amanhã pra gente continuar com esse momento de iluminação que vai nos dar muitas respostas que a gente estava procurando. Vejo vocês no episódio de amanhã. Um beijo, lindeusas!